Olá, Carlos. Bem-vindo mais uma vez. Olá, Hoje, Edi. hoje para o sexto capítulo do nosso livro As 12 Semanas para Mudar uma Vida. Seria tão bom, né? Se tudo mudasse só em 12 semanas, né? Nossa, é verdade, viu? Muito mais rápido. Mas enfim, a proposta do livro é essa, então eu acredito que, se não tudo, pelo menos uma grande parte pode ser mudado em 12 semanas se você levar a sério o conteúdo, se levar a sério os questionários e dar atenção às práticas, né? Mas eu quero agradecer aqui, Carlos, como nós estamos na metade, então, o sexto capítulo, eu quero agradecer aqui o empenho de vocês em colaborar até este momento, nessa parceria de nós estarmos aqui discutindo e comentando a respeito do assunto deste livro, a você, a Helenice. Então, sou grata aí pela vida de vocês, pela colaboração. É um prazer muito grande compartilhar com você. Que bom, então. O assunto de hoje nos trata sobre como administrar as nossas emoções, né? Então veja que administrar é uma expressão interessante quando se trata de emoções, né? Que a gente acha que é difícil controlar, que é difícil conter algumas emoções, mas se o escritor diz que é possível administrar, então eu acredito que sim, que é possível. Eu tenho Nós, feito algumas práticas que têm me levado a confirmar tudo isso, viu? Eu acredito realmente que podemos fazer a gestão ali, a administração das nossas emoções em todas as áreas da nossa vida. certo, o escritor ele diz que a gestão dos pensamentos é um pouco mais fácil, que a gestão das emoções é um pouco mais difícil. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que ele nos traz aqui a respeito disso. Como nos outros capítulos, eu quero ler aqui os tópicos que ele dita como sendo as partes que compõem essa administração da emoção. Então, ele cita aqui 10. Vamos Sim. então ao primeiro. Submeter a emoção ao controle do eu, ao governo da sabedoria. O número 2, ser livre para sentir, mas não prisioneiro dos sentimentos. Quer dizer, você pode sentir, mas não se deixe governar por eles, né? Dar um choque de lucidez ou inteligência em nossos medos, angústia, ansiedade, humor triste, agressividade e impulsividade. Depois, no decorrer, a gente vai estar entrando gradativamente em cada uma aí. Desenvolver a mansidão, a tranquilidade e a tolerância. Isso é muito bom. Então, quer dizer que a gente precisa desenvolver, né? Já está ali. Sim. O quinto, desenvolver a serenidade, a bondade e a gentileza. Sexto, desenvolver a satisfação, o prazer de viver e o amor. O sétimo, superar as emoções que geram transtornos psíquicos. Oitavo, reciclar as emoções que bloqueiam a inteligência e nos fazem reagir sem pensar. Oh, coisa difícil essa, né? Ser jovem no único lugar que não podemos envelhecer, o território da emoção. E o 10, ser livre no único lugar que não podemos ser prisioneiros. Bom, ele aqui na introdução já deste capítulo, ele diz assim: a emoção pode gerar
a mais rica liberdade ou mais drástica prisão. O cárcere da emoção, muitos vivem neste cárcere. Embora a emoção deva ser administrada, é impossível dominá-la completamente. Se você deseja ser uma pessoa rigidamente equilibrada, desista, você não conseguirá. Mas tem o ponto de equilíbrio, né? A emoção se transforma num processo contínuo. A alegria se alterna com a ansiedade e se alterna com a tranquilidade, que se alterna com a apreensão. Todavia, flutuações bruscas revelam uma emoção doente. Eu poderia dizer que como início da jornada das emoções, o princípio de tudo seria o pensamento. O pensamento, ele teria a função básica de gerar as emoções em nós, como também de produzir um equilíbrio. As emoções, por sua vez, elas de fato são uma necessidade. Nós precisamos das emoções e elas precisam ser expostas. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito e diz: chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Porque nós temos o péssimo hábito de ver alguém chorando e falar: para de chorar. Não é a recomendação do mestre. A recomendação é: chore junto. Porque o choro, extravasar das emoções, faz bem, é produtivo para a sua alma, né? Mas, por outro lado, você se tornar refém, se tornar um prisioneiro das emoções, demonstra de verdade que há algo errado ali. Exatamente, é isso que ele menciona aqui, né? Que a alegria alterna com a ansiedade, alterna com a tranquilidade, quer dizer, vai indo um para o outro, Sim. né? Mas no momento que essas mudanças elas acontecem bruscamente, uma hora você está sorrindo, daqui a pouco tu está explosivo, é porque alguma coisa ali não está bem equilibrada, né? Tu precisa dar uma atenção e ver o que está acontecendo. E sobre a questão dos pensamentos, o capítulo anterior, quem não assistiu, sugiro que assista, porque Sim. lá nós falamos sobre a questão de gerenciar os teus pensamentos, que obviamente ele vai influenciar nas tuas emoções, né? Quem está num momento tranquilo, em outro explosivo, não tem uma emoção saudável, é o que nós acabamos de falar. Além disso, embora haja uma alternância dos sentimentos, uma emoção saudável tem períodos muito mais prolongados de prazer e tranquilidade do que tristeza e ansiedade. Quer dizer, a pessoa ela pode sentir tristeza, ela pode sentir alegria, ela pode sentir tudo isso, faz parte, né? Agora, você ter um tempo mais longo, por exemplo, de tristeza, de explosão, do que de calmaria, de paz, de tranquilidade, você pode ter aí um sinal de um problema nas tuas emoções. É isso que ele está dizendo, né? Sim, sim. Eu gosto de observar esse equilíbrio da seguinte forma: quando você compreende que alegria, tristeza não é sinônimo de felicidade. Felicidade são convicções que você tem dentro de você e que são a base para a sua vida, para a sua rotina, e que mesmo diante de um sentimento, de uma emoção muito forte, essas convicções não vão ser alteradas. Eventualmente eu posso ser surpreendido com alguma fatalidade. Eu vou ficar triste, vai me impactar, vai me emocionar negativamente. Porém, as convicções que eu tenho da vida não me permitem desistir de tudo por conta daquele evento trágico. Então, a felicidade, ela trata-se de convicções que você carrega dentro de si e, por isso, não são negociáveis. Sendo que a tristeza, a alegria, essas emoções vão fazer parte da sua vida feliz. Alguém pergunta para você: você é feliz? Sou feliz. Você está alegre hoje? Não, estou triste. Ué, mas como é que você pode ser feliz e estar triste? Eu falei: porque a tristeza é momentânea, ela não permanece.
Ela é Isso. hoje, e agora, amanhã eu posso estar alegre. Mas a minha felicidade é por ter o dom da vida, por estar aqui entre os homens vivendo, entre vários outros motivos. Minha família, meus filhos, as pessoas que eu amo, fazem parte, compõem a minha vida. Então eu tenho muito mais razões e firmezas dentro de mim, através dos meus princípios, para ter convicção da minha felicidade. E aí a gente vê também, Carlos, aquelas pessoas que têm uma alegria superficial, né? Que estão sempre sorrindo, estão sempre alegres, aparentemente, mas carregam uma tristeza contínua, né? Sim, Então, as aparências, como diz, né, elas enganam, as aparências enganam, mas cabe ao ouvinte que está nos ouvindo agora fazer a sua autoanálise e observar. Se é uma pessoa que procura estar sempre sorrindo, mas lá dentro de si carrega uma tristeza contínua, que está, digamos, em um período de tempo mais longo do que a alegria permanente, verdadeira, tem que procurar ajuda para ser tratado, sim, né? sim. Quero comentar sobre isso, falando que existem situações específicas que precisam de atenção. O luto é uma dessas situações, né? Há términos, rompimentos de relacionamento, quer seja amorosos ou uma discussão, uma briga familiar que leva ao distanciamento emocional, ao rompimento, né, de amizades. Tudo isso precisa ser observado com muita cautela, porque essas situações nos impactam de forma profunda e você não percebe até que as consequências disso começam a tomar uma proporção muito grande. Por isso que perdoar àqueles que estão bem próximos de nós, principalmente esses, é muito importante. É muito importante. E se você que está assistindo esse vídeo está passando ou já passou por uma perda, ou está passando por um luto, o luto pode ser, por exemplo, um divórcio. Pode ser um luto. É É, enxergado, é visto psicologicamente é uma como perda, um né? luto. É uma perda. E muitas vezes uma perda traumática, e mesmo que você se julgue forte o suficiente para encarar as adversidades da vida, nós recomendamos que você recalcule a sua rota e procure uma terapia. Não vai te fazer mal, vai te fazer só bem. Vai te ajudar em todo esse processo. A pessoa às vezes acha que vai dar conta, né? Vai dar conta sem Sim, fazer nada. Só que você precisa conhecer o teu corpo, conhecer as tuas emoções, entender os teus limites e aceitar, né, que precisa de ajuda e não deixar chegar num momento em que a ajuda ela já está no seu limite, né? Quase que sim. impossível de alcançar uma melhora. Eu senti no meu coração de falar com alguém nesse momento que porventura esteja passando por algum tipo de sofrimento emocional em seu relacionamento. Não ache que se você está sendo tratada de forma injusta é normal, nenhum tipo de violência é normal ou comum. Procure ajuda. Deus não quer isso para a sua vida, Deus não planejou isso para você. Não podemos atribuir a Deus o que os homens fazem, o pecado dos Exato. homens. Se você está sendo, de alguma forma, oprimida, né, calada, se está sofrendo alguma violência psicológica e ou física, por favor, procure ajuda. Exatamente. E os profissionais estão aí, né? Mas procure pessoas que estejam realmente abertas para te ajudar, né? E nós aqui também, se você quiser deixar o teu comentário aqui solicitando uma palavra mais direcionada, pode nos trazer e a gente vai estar fazendo isso também, né? Sim, nós fazemos isso há muitos anos. Eu trabalho com pessoas, aconselhamento há 30 anos. A Edi também, não vou dizer que é 30 anos porque eu não sei, mas Edi também tem a sua formação, né? Nós estudamos para isso, estamos aqui falando de coisas que nós temos propriedade, tanto no âmbito
espiritual, exatamente. intelectual e emocional. Porque estamos aqui nesse trabalho fazendo comentários sobre o assunto deste livro, que o autor nos traz com muita propriedade, mas estamos também fazendo a nossa parte, queremos ajudar as pessoas, né? Porque a gente vê Sim. que há uma dor que tem afetado muitas pessoas, né? E às vezes não sabe aonde buscar ajuda. Eu quero na sequência aqui, ele diz assim, ó: por ser ilógica, a emoção traz ganhos enormes, mas também traz grandes problemas. Como tu disse, as emoções elas são necessárias, né? Mas ela tem que encontrar um ponto de equilíbrio, porque senão nos prejudica. Uma ofensa pode estragar a semana. Uma crítica pode gerar insônia. Uma perda pode destruir uma vida. Um fracasso pode gerar um grande trauma. E por aí vai, a gente não vai citar todos, né? Mas o escritor ele nos traz esses pontos aqui. A gente vê quantos danos podem nos causar as nossas emoções, uma vez que elas não são tratadas, que não encontram o ponto de equilíbrio. E aí você passa aí, por exemplo, falando da insônia, passa noites em claro, acha que isso é normal, ouve palavras de ofensa, guarda para si, acha que isso é normal. Daqui a pouco isso começa a estourar, né? Em algum ponto da tua saúde, do teu corpo, começam a apresentar os sintomas. E às vezes, Carlos, há situações como essas que quando a pessoa se dá conta que aquilo pode ter sido provocado por uma emoção não gerenciada, às vezes já está ali uma doença instalada. E aí é difícil de você recuperar essa saúde. Não que seja impossível, mas é mais difícil do que quando você no início você identificar e você já buscar ajuda, né? Verdade, sim, sim. É, a importância de você lidar com as suas frustrações vivendo. Nós não somos constantes nas emoções. Somos e devemos ser constantes nas nossas crenças, nos nossos princípios e valores. Hoje você está alegre, amanhã você pode estar triste, faz parte da vida. E você precisa considerar que essas emoções são como um rio. É para atravessar. Se você ficar muito tempo lá no meio, você vai afundar. Então, a alegria, você vai ali, aquele momento de euforia muito grande, alguém te deu um grande presente, maravilhoso, você vai ficar super feliz. Nem seu coração aguenta se você ficar feliz demais durante muito tempo, ok? Então, as emoções, quer sejam boas ou ruins, elas vão ser vivenciadas naquele curto espaço de tempo e tá tudo bem, é isso mesmo. Precisam ser vividas, mesmo as frustrações. Faz parte de tudo que está à nossa volta. E tudo nos faz crescer e Como melhorar. ele disse, né? Eu não posso me tornar disso um cárcere da minha vida, né? Não Aquela abrace o dor, sofrimento. aquele choro, daquele luto, aquele momento, mas não ser perpétuo, né? Tem algo importante sobre isso, Edi. Tem pessoas que passam momentos, um trecho da vida, e eu quero dizer para você, na fração de tempo que você viveu aquela história ruim ou as histórias ruins, não vão definir toda a sua vida. Não vão. Não abrace o sofrimento para justificar a sua existência, para contar a sua história e você viver no passado. Não. Conte a sua história. Realmente, aquilo aconteceu. Mas não abrace o sofrimento para dar significação a você. Para dizer que você é aquilo. Você não é o sofrimento. Aquilo é um pedaço, uma parte pequena da sua vida que aconteceu. Mas o mais importante é o hoje. É agora o que está acontecendo. Então, olhe pelo retrovisor, mas a maior parte do tempo você vai estar olhando para frente, para o que está acontecendo agora. É que algumas pessoas trazem isso, o que tu falou agora, Carlos, como uma autopunição, né? De alguma Sim, coisa, né? sim, Agora, nós não devemos nos autopunir.
porque nós fizemos uma leitura errada a nosso respeito quando a gente sofre por algum trauma, alguma coisa, né? E a tendência é a gente fazer uma leitura errada e nos autopunir e ficar ali e não nos levantarmos. Mas não é isso que Deus quer para nós. Os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz e não de mal. Sim. Então não nos cabe ficarmos ali nos punindo por alguma coisa. Porque alguém nos disse alguma coisa, nos feriu e a gente acaba acreditando que é aquilo mesmo. E muitas pessoas vivem isso hoje. Ouvem palavras pesadas, acreditam e vivem naquele jugo. E não conseguem gerenciar suas emoções. Mas eu digo que a compreensão, o entendimento desse fato faz com que você consiga sair dessa situação. Então é necessário compreender. Na maioria das vezes, quando alguém vem falar algo e aquilo está carregado de emoção para te ferir, a pessoa está falando muito mais dela do que sobre você. Exato. Porque quando alguém tem realmente uma mão a estender para te ajudar de alguma forma, ele pode até criticar, até falar você está errado, mas o objetivo sempre é atrair você para o lugar onde vai haver um conserto, uma correção, não para te punir. Quem vem com uma carga emocional, com um desejo de ferir, de condenar você, certamente está falando muito mais dele do que o que você fez, ou o que você é. Certo. Vamos a uma outra frase aqui que o autor diz, ele diz: não há dois senhores. Ou você domina, ainda que parcialmente, a energia emocional, ou ela o domina. Então nós devemos tomar a nossa posição, né? Isso é posicionamento. Sim. E gerenciar sobre esse negócio e muitas vezes é necessário respirar fundo, sim, contar uns números aí, levantar, Sim, dar uma volta. São técnicas. É. São técnicas. Técnica da respiração. Isso. Né? Então, as nossas emoções são lícitas, elas precisam ser externadas, né? Porém, fazer a gestão delas com um tempo de validade e a forma como você vai manifestar essas emoções também. Não adianta falar, vou externar minha emoção e querer agredir alguém, ou verbalmente, ou fisicamente, que não é dessa forma. Então, assim, ó, não reprima o teu choro, chore, precisa extravasar, coloca para fora, chore. Faz muito bem. Mas logo que fez isso, saia dali desse lugar, não fique na sofrência, como a gente diz. Levanta, sai dali, vai fazer alguma coisa. E eu vou falando sobre o choro, melhor ainda se você for chorar em uma conversa com Deus. Exatamente, muito bom. Eu diria que esse choro é lavar a alma. É, isso mesmo. Você vai levantar dali muito melhor, porque daí não é um choro de angústia. É um choro diferente. Então, se tu tá precisando chorar um pouco, vai chorar falando com Jesus, que isso muito vai bom. te ajudar bastante, tá? Verdade. Ele vai dizendo aqui, Carlos, na sequência, reis dominaram o mundo, mas não dominaram a sua emoção. Generais venceram batalhas, mas perderam guerras no território da emoção. Foram prisioneiros da raiva, do ódio, do orgulho e da angústia. Se você não administrar sua emoção, será um barco sem leme, dirigido pelos elogios, aceitações, críticas e frustrações. Quer dizer que nem os grandes, nem os poderosos, nem os governantes, nem os comandantes, nem esses ficaram livres, né? Desses problemas. Então, é uma questão aqui que é para todos. Uma lição para todos nós. A importância de definir o governo da sua vida.
tendo o seu processo de sucesso profissional, alcançando os graus mais altos dentro da empresa, ou produzindo muito através da sua própria empresa, isso te traz uma satisfação muito grande. Mas se você não faz a gestão, a administração das suas emoções, isso não vai te servir para o seu bem. Porque, de fato, as lacunas que ficam para ser preenchidas e muitas vezes os erros que você vai cometer nesse processo vão causar danos, às vezes, que leva muito tempo para você sarar dentro de si. Então, não é só o que você faz para fora, mas aqui dentro de você. Nesse processo da vida, se você, por exemplo, não cuida de fazer a gestão das suas emoções, em como tratar as pessoas com dignidade, com bondade, com misericórdia, o preço que isso te custa é muito alto, porque é muito melhor dar do que receber. E como eu costumo dizer, o amor que te cura não é o que você recebe, mas é o que você dá. Porque dar é melhor do que receber. E só dá quem tem. Você não vai dar o que você não tem. É verdade. E a gente poderia ficar falando aqui várias coisas a respeito desse assunto, porque ele é muito rico, né? Sim. E eu só quero enfatizar um pouquinho ainda sobre essa questão que ele fala aqui sobre os prisioneiros da raiva, do ódio, né? A pessoa que não gerencia a sua emoção e vem ali aquele sentimento e você não decide por perdoar, tu fica absorvendo aquela informação e fica prisioneiro do ódio, da raiva, porque cria raiz dentro de você. E aí a gente começa a desenvolver esse sentimento cada vez mais e daqui a pouco não tem dificuldade de se livrar daquele ódio, daquela raiva. E daí isso quer dizer que se tornou prisioneiro, agora já é prisioneiro. Aquela raiva, aquele ódio está governando sobre a pessoa. E eu não posso deixar que isso governe sobre mim, eu tenho que governar sobre isto. Sim. Vou recomendar aqui uns filmes: A Cabana, A Corrente do Bem e Lado a Lado. Qualquer um desses, principalmente A Cabana, vai confrontar muito tudo que a gente está falando aqui, vai ser muito produtivo. Olha, então fica a dica do Carlos, né? Assistir esse filme. Lado a Lado, A Corrente do Bem e A Cabana. Muito bem. Ele menciona aqui, Carlos, que a nossa sociedade está falida, o nosso modelo educacional está falido. Sim. Eu até concordo. Ele diz que os jovens são ensinados durante anos a resolver problemas de matemática, mas não os seus problemas existenciais. São ensinados a enfrentar as provas escolares, mas não as provas da vida, as rejeições, as angústias, as dificuldades. E a gente sabe disso, né? As nossas escolas não trazem assuntos sobre gerenciar emoções, esse tipo de coisa. Não. Estão fabricando uma geração de geleias, pessoas altamente sensíveis, que não têm um governo sobre a própria vida, não faz a gestão do não, não pode receber um não pode dar não a ninguém. Ninguém pode ser criticado. Né? Sendo que, eu vou falar, a nossa geração se socializava, lidava com seus conflitos, com as suas dores, com os seus medos, principalmente desde a sua infância. Nós estamos numa geração, né, onde a tela está consumindo e acelerando, dando muita dopamina para as pessoas, para as crianças até, e viciando, tirando os conflitos externos e causando conflitos internos. Então, dificilmente hoje as crianças resolvem entre si os dilemas da vida que elas tinham. Na nossa época, a gente discutia com o nosso coleguinha na escola e a gente ia resolver no outro dia com ele.
né? Então, os pais conversavam, Então os recebiam os pais diziam, conselhos. olha, você vai lá, você precisa ir lá e resolver esse negócio. Isso, fazendo a gestão das suas emoções e com os seus conflitos. Não que os pais não nos protegiam, não é isso, mas alimentava em nós a administração, o poder de governar a sua vida e dos seus É, problemas e dificuldades. mas a escola em si não nos ensina, né, Carlos? Não, A gente não. sabe que alguém aí pode até estar dizendo, não, mas isso aí é educação de casa. Sim, é educação de casa. Mas como a escola traz tantos assuntos, poderia sim trazer assuntos voltados para essa área das emoções, né? Poderia. Mas não está, então, queremos deixar aqui uma palavra aos pais que estiverem nos ouvindo. Invista na gestão das emoções dos seus filhos. Produz autonomia, principalmente nas É, crianças. E aí, quem está falando aqui agora é o Carlos, diretor, gestor de uma instituição que trabalha com educação infantil há 20 anos, com crianças de 1 a 5 anos. E uma das principais funções que nós damos às professoras, aos profissionais que trabalham diretamente com os alunos é faça gestão para produzir autonomia, para eles conseguirem resolver suas questões. isso é muito bom. Tem que incentivar, né? Eu Sim, incentivo. sim, Administrar a emoção é o nosso grande direito. Direito de ser feliz, de ser livre das mágoas, de ter prazer de viver, de exatamente. navegar com segurança nas turbulentas águas das relações sociais. É muito bom. Bom, É, ele tem aqui um subtítulo que ele fala sobre como surgem as emoções e como administrá-las. Aí ele diz assim, ó, surgem das cadeias de pensamentos. Por isso que eu digo que uhum, é importante você assistir os capítulos anteriores, que aí você vai vendo a sequência e vai te auxiliando a dar continuidade sim, nesse processo aí. Então, surgem das cadeias de pensamentos produzidas pelos processos de leitura da memória realizada em milésimos de segundos. Portanto, com exceção das emoções que são geradas pelo metabolismo cerebral e pelas drogas psicotrópicas, como tranquilizantes, antidepressivos, todas as demais experiências emocionais são fruto da leitura da memória e da produção de pensamentos conscientes e inconscientes. E aí eu digo que está relacionado àquilo que a gente permite ficar armazenado na nossa memória, né? Que gera as nossas emoções. E aí eu lembro do que eu falei antes sobre a, o ódio, a raiva, né? Quando você permite que isso crie raízes dentro de você, as tuas emoções vão estar em torno daquilo ali e cada vez mais forte. As raízes vão se aprofundando cada vez mais e logo você não governa mais sobre nada. hoje eu postei um vídeo de um dos meus treinamentos de imersão e liberei um áudio dizia exatamente isso. Ser feliz é uma decisão. E a decisão de caminhar uma jornada. Porque nessa jornada, nesse caminho, você vai experimentar todas as emoções. É, E a decisão de ser feliz é coloca você numa posição intencional de resolver aquilo que está à sua volta. E não simplesmente deixar acontecer. Houve uma ofensa, houve um problema. Mas como você vai processar isso? Governe sua vida. Se livre de tudo você aquilo que pode ser um decide. peso, né? Causar um dano a você. Perdoe, ame e siga a sua jornada. Não queira resolver o problema do outro, resolva o seu. Você tem o governo da sua vida. Exato. Diz aqui que ao assistir um filme, você, o seu eu, né, que ele fala muito sobre isso, pode desejar não sentir medo. Ok. Não vou sentir medo, eu sei que é um filme de terror, mas eu não vou sentir medo. E aí ele vai dizendo, né, porque quem está assistindo sabe que por trás existe Uhum. efeitos e um monte de coisa e tal, então eu não vou sentir Uhum. medo. Ok, então aí começa a assistir o filme.
E aí, de repente, a porta começa a ranger e ativa um gatilho da tua A memória. musiquinha de Hitchcock no fundo. E abre a janela contendo os seus medos do passado. Alguma coisinha que ficou lá armazenado. E assim é a nossa vida, né? Sim. Tu acha às vezes que tu já está curado de tudo, mas tem alguma coisa lá dentro que daqui a pouco, dependendo do que você vai viver, ativa um gatilho e ali está a tua emoção. Então, é tudo um processo, né? É. De gestão de pensamento, as memórias que devem ficar arquivadas, as tuas emoções. E é possível mudar um quadro, por exemplo, de uma pessoa que é agressiva, de uma pessoa que está chorando o tempo todo. Claro que a gente sabe, né, Carlos, que tem algumas situações que a pessoa precisa tratar com a Sim. medicina, né, porque há um desequilíbrio emocional aí. Então, os médicos estão aí para isso. Mas existem aquelas coisas que você só vai, deixa para lá. Já ouviu falar isso? Já. Deixa para lá. Mas não trata, não pede perdão, não perdoa, não faz nada disso. Só diz, deixa para lá. Lá um determinado dia, esse gatilho é ativado. E aí vem tudo para fora. Já viu aquela pessoa que daí explodiu, daí disse tudo que estava entalado. Chega a dizer, até falar assim, ó, olha, estava entalado aqui. Estava entalado aqui. Então, isso são questões não resolvidas, a gente precisa resolver. Senta e conversa. Vamos colocar as coisas como elas são. Buscar resolver é buscar a paz. Exatamente. Bom, esse capítulo aqui ele é bem rico, tem bastante coisa, mas nós vamos indo adiante. A ansiedade é um estado psíquico que ocorre uma produção excessiva de pensamento e emoções tensas. Os sintomas básicos são irritabilidade, intolerância, insatisfação, instabilidade, inquietação, transtorno do sono e, às vezes, sintomas psicossomáticos, como dores de cabeça, gastrite, tontura, nó na garganta, hipertensão arterial, queda de cabelo, dor muscular. Alguém se identificou aí? Vamos se identificar. Nossa, os sintomas psicossomáticos surgem quando a ansiedade não é resolvida. Ela é transmitida para o córtex cerebral e vai procurar algum órgão de choque. No coração gera taquicardia. Na pele gera plurido, coceira. Nos pulmões gera falta de ar. Nossas emoções. Nossa emoção pode se tornar um oásis para a nossa vida ou uma bomba para o nosso corpo. Escolha, a escolha é sua. Administre. Vamos dar importância ao que é mais importante. Priorizar e governar a sua vida e cuidar da sua saúde emocional e física, porque o corpo fala. Exato. E ele vai falando aqui sobre outras questões, por exemplo, sobre o toque, que, que é uma síndrome que a gente tem ouvido falar aí já mais regularmente, né? Outra, por exemplo, TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E as pessoas vão dando nomes, né? Uns nomes até bonitos, assim, bem formalizado para essas coisas. Mas eu diria assim, ó, que essas doenças que ele está falando aqui, que seriam sintomas psicossomáticos,
Tem sido muito comum no nosso meio, muito comum mesmo. E eu tratei uma pessoa aqui com sintomas assim, Carlos, muito. Houve assim uma mudança extraordinária, né? Porque eu pude ver assim a evidência disso no corpo assim de uma forma Sim, muito acentuada, né? De dores, principalmente dores musculares, as reações no corpo, inchaço, tudo isso relacionado à questão das emoções. sim, Uma vez que tratado, que reconhecido onde está a causa e tratado, a mudança assim é impressionante, uma mudança impressionante. Então a necessidade da pessoa reconhecer que há uma necessidade às vezes do perdão, da liberação de perdão, de reconhecer o seu estado emocional que ela precisa de ajuda, porque a pessoa, para ela ser livre desses sintomas, primeiro ela precisa reconhecer que isso existe, que existe algo ali que precisa ser tratado. Enquanto que a pessoa não tiver a aceitação, não vai resolver, vai tomar os remédios. é, Mas às vezes só os remédios não vai ser suficiente, porque é algo que está lá dentro da alma, das suas emoções e que o remédio não tem alcance. sim. O remédio ele vai tratar superficialmente e às vezes vai levar num estado de consumo contínuo da medicação, né? Os estudos confirmam a necessidade de você praticar um esporte, fazer uma atividade física, principalmente sair desse ambiente quarto, casa, escritório, rotina e acessar outros ambientes. Faz bem para sua mente, para o seu corpo, produz substâncias necessárias para sair desse estado emocional. Outra coisa é você não colocar como seu sobrenome nenhum desses diagnósticos. Eles não representam quem você é, mas como você está. Tipo, Porque a minha senão, dor, a minha. É isso, né? exatamente, eu tenho toque, eu tenho isso, eu tenho aquilo. A pessoa começa a atribuir como parte da sua personalidade. E não se trata disso. Quando você é diagnosticado com qualquer transtorno, isso é tratável e pode ser mudado. Então, não atribua como parte de quem você é, mas como você está, ok? É importante você compreender para você não ficar usando como uma muleta emocional e justificando tudo que acontece na sua vida em função de algo que está acontecendo. Não permita que as emoções governem sobre você. Uma condição não vai determinar uma vida para você. Lembrando, né, Carlos, que tem pessoas que se apegam a isso e acostumam e gostam desse título. Eu costumo dizer que quando as pessoas enxergam o seu sofrimento, elas querem justificar a sua história. Então, o que elas fazem? Abraçam o sofrimento, acolhem aquele momento de dor e vivem com ele abraçado. Olha só como é bonito o meu sofrimento, é como um É. troféu. Olha o que eu Cuidem de passei. mim, tenham pena Aí de começa mim. autopiedade, É. autocomiseração. Você entendeu? Porque quando eu levanto a bandeira da minha história, da minha dor, eu sou abraçado, eu sou afagado. Isso é uma muleta emocional. Você não vai conseguir sair do sofrimento. Ou seja, você não vai conseguir viver, porque a sua vida está no presente, não no passado. Por isso que é importante a aceitação e a Sim, compreensão disso, porque senão é em vão uma terapia, é em sim, vão a ajuda de um profissional, se torna em vão, porque a pessoa não quer se livrar daquilo, quer carregar, quer continuar carregando. E exatamente. normalmente são coisas assim que levam as pessoas a alguém a sentir pena, coitado, né? É. Faz Outra parte coisa, da Ivi, vida dela, da vida dele, né? outra coisa importante que é comum, mas as pessoas não notam, quando você passa por um momento muito difícil, por mais que dure um longo período, você passou por um momento de adaptação. Naquele momento, você precisou agir de uma forma específica para suportar as coisas que estavam naquele momento.
Se você não tem clareza disso e estende o seu comportamento, mesmo depois de ter saído daquela dificuldade, daquele problema, você não está fazendo a gestão correta das suas emoções. Por quê? Porque você precisava de mais atenção, às vezes sua adrenalina estava lá em cima, às vezes você tinha que lidar com o conflito o tempo todo, e agora você não está mais nesse momento. Você precisa respirar profundamente e desligar essas armaduras para você viver a vida que você já conquistou. A guerra que você precisava travar para promover a sua paz já foi vencida. Está na hora de desfrutar a sua paz. E a pessoa não quer parar, né? Não quer parar, vive sempre tenso, é sempre esperando alguma coisa ruim. Isso já passou. Calma. Isso faz parte do quadro da ansiedade, né? Exato. Exato. É Bom, porque quando a gente fala sobre especificamente cuidado com a sua ansiedade, às vezes a pessoa não consegue conectar onde estaria esse comportamento nela. Aí eu estou citando como exemplo para ela perceber, ó, você passou por um sim. momento, queria resolver, resolveu, vem para outro momento agora. Usufrui do que está acontecendo hoje. Bom, esse assunto é um assunto bem extenso e muito interessante, né? Tudo isso que tu falou Não. aí. É importante que as pessoas tenham o discernimento disso e compreendam, né? Para que possam sair desses quadros, né? Sim, Ele fala aqui então sobre a depressão, o último estágio da dor humana. E ele cita alguns tipos de depressão. Eu vou ler aqui alguma coisa e depois a gente pode comentar. Ele fala sobre a depressão maior, que trata da pessoa que sempre foi alegre, mas por vários motivos, como perda, frustrações, separação, pensamento negativo, tem uma crise depressiva. E aí tem a depressão destímica, que é a pessoa que sempre foi triste e pessimista desde a adolescência. Tem aquele quadro, sempre foi assim, contínuo, né? sim. E aí a depressão reacional, que tem um humor triste resultando de um trauma ou de perda. Então veja que a gente já, eu acho que tu também já deve ter presenciado esses três tipos aqui de depressão, né? E essa distímica aqui, eu acho que deve ser o que eles falam sobre a hereditária, né? A pessoa sempre, desde sempre, foi assim, depressiva. Tu já É, ouviu alguma coisa assim, Carlos? já sim. Inclusive, já, como você falou, pude acompanhar, tratar, ajudar algumas pessoas em todos esses quadros aí. E às vezes é até difícil identificar, principalmente a pessoa que sempre teve um temperamento ou uma condição dessa, porque as pessoas acham que é comum. Então tem a questão, por exemplo, quando se trata disso, a gente sabe que pela medicina, estudando a ciência, a gente sabe que existe uma produção normal pelo organismo que auxilia no humor da pessoa, né? Então, se tem uma deficiência de uma vitamina, de alguma coisa, deve sim procurar a medicina e tratar isso, né? Não vamos atribuir que tudo está relacionado a um determinado comportamento. Às vezes há pessoas que realmente precisam de E deixando introduzir bem a claro, medicação. e deixando bem claro que muitas vezes o seu comportamento está assim porque você tem uma disfunção no seu organismo Então é e isso você nem aí. percebeu. Não faz uns exames para ver como é que anda, né? É isso aí. Porque É a assim, ó, deficiência de alguma substância. é muito comum, Carlos, no nosso meio religioso, não compreender que existem quadros de depressão que precisam sim de tratamento médico.
É, Então, é uma já, ignorância a gente não entender isso, né? já acompanhei alguns casos e dizem de seria cômico se não fosse trágico, de acompanhar tanto pessoas quanto casais. Me veio algo à memória aqui, um fato bem interessante, porque recentemente eu vi o casal com um filhinho e na época eles iam se separar porque ele tinha certeza que ele tinha demônios na vida dele. Desculpa eu estar sorrindo, mas não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Em 40 minutos de conversa, o demônio desapareceu, porque não havia demônio nenhum. E aqui eu não quero dizer que eu não acredito em demônios, não, eu acredito sim, mas quanto mais conhecimento da Não palavra do reino podemos você tem. generalizar, temos que entender os Exatamente. fatos, né? Exatamente. Você precisa compreender que a Bíblia também fala sobre renovar o seu entendimento, de racionalidade, de compreensão, de entendimento, de sabedoria. E quanto mais você estuda a palavra, mais você acessa tudo isso. Então, nesse caso especificamente, não tinha nada a ver com o reino espiritual, mas sim um histórico, né? E bastou 40 minutos de conversa num supermercado, ele transformou a vida dele. Não conseguia ter intimidade com sua esposa há muitos anos, e eles tinham um sonho de ter uma filha, um filho. E recentemente eu vi a foto do casal com uma adolescente lá, e aquilo me deu muita alegria no coração, né? Isso aconteceu há muitos anos atrás. E eu quero dizer para você que muitas vezes você está passando por uma dificuldade emocional, mas as pessoas ficam querendo expulsar os demônios da sua vida. Na verdade, não são demônios. Você pode até dizer que são os demônios porque lhe assombram, né? Mas não que seja o mundo espiritual de fato demônios, né? Então, ore, fale com Deus, mas considere que a Bíblia ela fala também das nossas emoções, das nossas angústias, dos nossos pavores, né? Jesus Cristo, Sim, na noite anterior à sua, eu diria, grande angústia de ser entregue aos seus algozes, ele teve o seu momento de profunda dor. E nos textos bíblicos dizem que ele chegou a suar gotículas de sangue, tamanha foi a sua angústia e a sua dor emocional. Se Cristo, né, Jesus, viveu e passou por tudo isso, todos nós também podemos e certamente vamos passar. exatamente. Então, só para ficar assim uma clareza aqui para o leitor, assim, de uma forma mais resumida, existem sim os quadros depressivos que provêm de uma situação que você viveu momentaneamente, né? Como perdas, coisas desse tipo, traumas, e que você, numa boa gestão das tuas emoções, você consegue sair disto, né? E existe também aquele quadro que tem relação com a falta de alguma vitamina no teu organismo, alguma coisa para que você venha Sim, sair disso. Aí você precisa ser tratado com a medicina. E claro que existe também a questão que pode estar envolvendo algum quadro espiritual, né? Que o Carlos fato. mencionou alguma coisa aqui. Então, Uhum. precisa primeiro identificar o que está acontecendo com você, te Uhum. conhecer, saber do histórico, para que você possa tratar com clareza e sair dessa situação. Mas de qualquer uma dessas áreas é possível você sair disto e te Exatamente. resolver como pessoa, ser uma pessoa saudável, né? Sim, Ele diz assim: ó, muitos pacientes deprimidos são ótimas pessoas, mas não têm proteção emocional, sofrem com a dor dos outros. Aquelas pessoas que se envolvem, né, com outras pessoas para ajudar e daí sofrem pela dor do outro e não sabem gerenciar. Pensa só, Carlos, nós aqui que cuidamos de pessoas, que tratamos pessoas, recebemos pessoas, ouvimos várias histórias de dor, de tristeza. Imagina se a gente não gerenciasse e absorvesse tudo isso. Logo nós estaríamos deprimidos. é. Vou falar claramente que, mesmo fazendo a gestão dessas emoções e aprendendo através de literatura, através dos princípios espirituais que nós carregamos,
mesmo tendo tudo isso, nós precisamos cuidar da nossa alma também. É, Então, fazer a gestão dessas emoções, quando você se envolve em histórias alheias, onde você não tem o poder de decidir, você é um ouvinte, cuidado, para você não colocar na sua alma o que não é seu. Não carregue uma bagagem que não é sua. exatamente. Não carregue. E realmente, Edi, é bem difícil Não é desenvolver essa fácil maturidade. não, né? Não é Não. fácil não. Eu já encontrei algumas pessoas que, por não ter aptidão, não fazer certas considerações, adoeceram muito. Não saber lidar, né? Não. Então, eu tenho uma professora que, inclusive, ela fala sobre isso. Ela disse assim: o melhor profissional desta área é aquele que ouve a pior história e não chora. Mas ela quis dizer assim, o que não absorve. Ah, Sim. tem equilíbrio para ajudar a outra pessoa, né? Eu diria Então, se que você não estiver, por exemplo, assim, ó, com a tua emoção equilibrada, não souber gerenciar as tuas emoções e tu quer ajudar alguém, talvez ainda não seja o momento. sim. Leva para alguém que já pode fazer isso, que já está Exato. fazendo isso, para que você também não seja mais uma pessoa a ser ajudada. Exatamente. Então a gente Eu diria, precisa. como termômetro de, eu vou falar o conhecimento de causa, quer saber se uma pessoa consegue fazer boa gestão das suas emoções? Trata a criança. Hum, Bota sentada com a criança que passou, né, certas agressões emocionais e físicas e não deve vê como ser é que você fácil, né? faz a gestão de uma criança contando para você o que que ela sofreu. Essa experiência eu ainda não tive, Carlos. Mas deve ser bem difícil. É, ninguém se prepara para isso, Não mas acredito que depois não. que você passa por esse rio, eu diria que você teve uma boa formação aí das Bom, suas emoções. é, são coisas dolorosas, né? Sim, Bom, aqui ele fala sobre o risco de suicídio. É um assunto muito crítico, né, Carlos? E eu até gostaria aqui que você fizesse um comentário, porque você viveu uma experiência aí com alguém sim, próximo a respeito, né? E eu só quero ler aqui que ele fala sobre importante. Quando uma pessoa pensa em suicídio, na realidade ela não quer matar a vida e sim a sua dor. E eu nem vou falar muito sobre esse tópico aqui, porque ele por si só ele já diz tudo, né? Que a pessoa ela não, na verdade, ela não quer se suicidar, ela não quer tirar sua vida, ela quer tirar a dor que está ali. E aí, como ela não sabe como fazer, a primeira coisa que vem em mente é o suicídio. Vamos lá, comenta alguma coisa para nós aí. bom, primeiro vou falar de mim. Eu sou um ex-suicida, vou chamar dessa forma. Aos 15 anos eu decidi tirar minha vida porque fui diagnosticado com uma doença e, segundo os médicos, não havia tratamento, não tinha cura, mas encontrei naquele momento um desespero tão grande, uma angústia tão profunda, porque 40 dias antes disso acontecer, eu estava na porta de casa brincando com meus amigos e de repente eu não ia mais andar. E é exatamente isso. Eu olhei para tudo aquilo e falei, não tem como resolver isso. E eu não quero sentir isso aqui. Dói muito. Olhando para tudo que eu ia ser limitado, né? E então a decisão que eu tomei foi de encerrar aquela dor emocional. A física eu suportava. Fui criado num ambiente onde a dor física não pode representar muita coisa para você. Filho de militar, a gente não liga muito para isso. Hum, Mas a dor emocional era tão grande quando eu olhava para mim, eu não andava da cintura para baixo, eu não mexia mais nada e nem sentia. Quando eu olhei para o meu estado, falei, vou viver uma vida de dependência das pessoas. O orgulho passou muito alto em mim.
E eu não conseguia lidar com aquilo. Eu não consigo me ver de fralda, sendo limpo por alguém, alguém me ajudando a tomar um banho. Não consigo olhar para mim dessa forma. Não consigo. E aí planejei tirar minha vida, mas Deus maravilhoso impediu que tudo isso acontecesse. É óbvio, estou aqui, né? Então, eu quero dizer que quando uma pessoa chega nesse estado, ele está errado. Eu estava errado. Eu estava errado. Mesmo nas situações mais adversas, Deus nos deu uma capacidade incrível de superação. Óbvio que eu não penso mais dessa forma, mas eu sei o que é uma dor ser dilacerante ao ponto de você não conseguir suportá-la e você querer acabar com tudo. Recentemente eu perdi não, né? Eu dei adeus a uma amiga recentemente. Ela tirou a própria vida depois da mãe dela ter morrido. Ela já vinha num quadro depressivo grande e eu e outro amigo, Adelmo, a gente estava com receio de que isso viesse a acontecer. Eu entrei em contato com ela, ela disse que tinha viajado. Eu falei, assim que você retornar para nossa cidade, me avisa, porque eu quero te ver. A gente ia tirar ela de casa, ia fazer alguma coisa, porque a gente tinha receio que ela fizesse isso e a nossa desconfiança tinha razão. Ela tinha voltado para Salvador, a cidade onde eu moro, e a gente não sabia. Uma semana depois, ela veio a tirar a própria vida. A dor de perder a mãe, que era com quem ela convivia há muitos Não anos, suportou, né? ela não suportou. Então, vai um recado aqui para os familiares. Se tem alguém que perdeu um ente querido, eu quero dizer para você, a dor é grande, mas você vai conseguir superar. Você vai conseguir dar significado à sua vida. E eu tenho certeza que a pessoa que partiu não gostaria que você encerrasse a sua jornada e sim pudesse continuar a sua história e construir um pouco mais de tudo aquilo e falar de quem partiu, que é uma forma de deixar a pessoa entre nós, viva. Exatamente, né? Saber como proceder neste momento. E se você tem dificuldade em saber como, peça Sim, ajuda, né? Não fique no peça ajuda. silêncio. Não, não Ah, desista. o escritor ele diz assim, ó, que se você treinar a administrar a sua emoção, depois de alguns meses o resultado será fabuloso. Você Verdade. viverá mais tranquilamente. Então quer dizer que é possível. Ele está dizendo aqui que é possível e sabemos que o Augusto Cury, que é o escritor deste livro, ele é um especialista. Ele não trouxe aqui assuntos fundados em palavras de achismo, né? Não, ele é um É profissional. um profissional, são experiências vividas e comprovadas. Então, se ele diz aqui que é possível, eu creio que é possível sim. Perfeitamente. E sabemos Isso, que em Deus, né, Carlos, em Deus nós alcançamos essa graça, essa força, essa capacidade de sim, gerenciar também as nossas emoções. Então, nós sim. sabemos aqui que nós trazemos Deus juntamente com isso, né? A fé é fundamental para te ajudar na gestão das suas emoções. Então, o seu relacionamento com o Criador, a sua comunhão com o Pai, com o Eterno, é fundamental para você enfrentar as adversidades. Ele nos dá a força que nós achamos que não temos. Então, enquanto você estiver nesse deserto, nessa adversidade, você conversa com Ele, porque Ele te dará força suficiente para você atravessar tudo isso com firmeza. Você vai ser sustentado. E vai ter um Amém. recomeço, porque as coisas se renovam. Se renovam, né? Bom, como todos os outros capítulos, o autor ele traz sempre um tópico falando do personagem Jesus Cristo, né? Sim, Onde ele fala de como Jesus gerenciou as suas emoções, né? Nos momentos mais dolorosos da sua vida, nos momentos que ele talvez fosse sentir raiva, fosse sentir vontade de chorar, de se esconder, mas ele sempre agiu de forma surpreendendo a todos, né? E ele menciona aqui num período onde
Jesus deveria ser preso, já estava sendo perseguido para ser preso, e de repente ele se pronuncia e diz assim, ó, quem tem sede, vem a mim e beba. E essa atitude dele, quando ele gritou isso para milhares de pessoas no momento em que estavam ali apostos para prender ele, para levar ele já à crucificação, mas ainda não era chegada a hora, surpreendeu a todos, inclusive Sim. os próprios soldados, eles se sentiram desarmados, né? Tipo, meu Deus, mas quem é esse homem? Como é que a gente vai prender ele? Por quê? Por que que a gente vai prender ele? Não faz sentido. Então, mostrou aqui que o comportamento dele foi muito claro, assim, na parte da gestão das emoções. Que a Sim. gente, como ser humano que somos, eu nem sei como que a gente estaria, Carlos, numa tensão dessa, nesse momento, e ainda fazer um pronunciamento assim, né? Então ele É, mostra para nós a capacidade que temos como ser humano, né? Que sim, somos capazes. sim, somos. Somos. Essa decisão de ser feliz, de olhar para você e falar, eu vou governar, eu vou fazer a gestão das minhas emoções, é agir de forma intencional. Intencional. Porque eu me permito ser livre para sentir, mas o sentir não vai determinar as minhas ações. Eu posso estar alegre, eu posso estar triste, tudo isso é um fato, eu me permito viver tudo isso, mas não vão me levar a tomar decisões. Eu não vou agir em função das emoções, mas Exato. sim em função daquilo que está dentro de mim. Tipo, eu decido como eu agir, né? Exatamente, Eu exatamente. decido como Então, me comportar. sim, eu sei que eu estou triste, a minha tristeza é validada pelo aquilo que aconteceu, independente que seja, independente que as pessoas falem para mim, mas por que você está triste? Não precisava de tudo isso. A tristeza é minha, as emoções são minhas, quando você estiver triste, faça com a sua tristeza o que você bem entender. Então, eu estou triste sim, vou viver por esse momento, assim como um rio, eu vou atravessar, vou passar do outro lado, e quando chegar a hora, não vou estar mais triste e ponto. Mas a tristeza não vai me levar a tomar decisões em função da dor. Não. Me ocorreu um fato agora, lembrando assim, sei que é algo bem crítico e dolorido para se falar, mas faz ser necessário. Quando nós estamos em um velório de um ente querido e nós expressamos ali a nossa dor, a gente chora, sente, mas agora o momento que eu faço um escândalo, isso mostra assim como eu não estou gerenciando as minhas emoções. É difícil de falar Eu isso aqui desculpe. agora, né? Mas é isso aí, exatamente isso. É um É. termômetro para a gente ver como a gente está com as nossas emoções, né? Vou contar, você me lembrou de algo importante agora. Falando sobre gestão das emoções, né? Eu já leio o material de Augusto Cury há muitos anos e a gente estuda comportamento humano para tratar, para ajudar as pessoas, né? E aplica em nós mesmos, senão você é um hipócrita, né? É hipocrisia. Você Óbvio. recomendar para os outros o que você não faz, É, né? É hipocrisia. Bom, o meu tio tinha falecido, era como um pai para mim, Antônio, irmão da minha mãe, e eu tive que cuidar de tudo. Eu tive que dar notícia para minha avó, para a mãe dele. A minha irmã caiu de cama, teve febre. Minha mãe não tinha condição emocional nem física. Então eu fui fazer de tudo, resolver tudo. Só que, para fazer a gestão das minhas emoções, eu fiz um planejamento. Ó, por favor, não me critiquem, mas se me criticarem, tá tudo bem, eu tá estou bem tudo com isso. certo. Eu chamei 2 amigos, Adelmo e Diana, e falei o seguinte: eu vou resolver tudo, mas vai chegar o meu momento de extravasar, de colocar para fora toda a minha tristeza. Eu vou fazer isso quando eu colocar o caixão na gaveta. Quando eu fizer isso, não deixa ninguém tocar em mim. Eu não quero ser consolado por ninguém. Eu quero sentar e chorar. Deixa Só isso. chorar. Eu quero botar para fora. E foi exatamente assim. Eu cuidei
pagamento de tudo, resolver com funerária, liberar caixão, fazer o velório na casa da minha avó, fechar o caixão, ser a última pessoa a despedir, colocar no carro, ir até o cemitério, chegar no cemitério, acompanhar tudo e chegou a minha hora. E aí eu toquei neles, falei, ó, agora tudo bem. Aí eles ficaram atrás de mim, eu fui uma das pessoas que carregou o caixão, coloquei na gaveta, e vieram várias pessoas, quando me viram sentado no chão, chorando, vinham querendo me consolar, e aquele momento eu falei, é meu, eu não vou dar para ninguém, sou eu, comigo mesmo, sofrendo, me permitindo sentir tudo que eu guardei para resolver tudo que precisava para agora. E eles fizeram isso. Aí vinha, não, ele não quer, fique tranquilo, tá tudo bem, ele só tá desabafando, fica tranquilo aí e tal. E as pessoas vinham e eles, não, peraí, não, dá esse tempo para ele, precisa disso. Para mim foi importante validar meu planejamento, deu certo para mim. Então, quero falar que não guarde as suas emoções. Não guarde. Eu sei que nós temos uma capacidade muito grande. Olha que eu tenho uma tela de descanso muito boa. É muito difícil alguém saber se eu estou triste, estou alegre, mas eu me permito viver as minhas emoções e frustrações tranquilamente. Muito bem. Uma boa orientação aí, Carlos. A pessoa não deixa de extravasar, Sim, mas seja equilibrado, né? sim, Gerencie. Aí ele diz assim, ó, que homem é esse, falando lá de Jesus, né, naquele momento sim. dele, que homem é esse que discursava sobre o prazer de viver quando estava cercado pelos vagalhões do terror? Que homem é esse que, em vez de reclamar das pressões e incompreensões sociais, cantava recitais de alegria? Ele foi o mais excelente especialista em qualidade de vida. Hoje eu entendo ele. Porque quando Jesus, já um pouco à frente desse evento, na cruz, ele chega e faz a seguinte declaração: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Hoje eu olho para as pessoas que muitas vezes estão emitindo uma opinião sobre mim ou sobre outra pessoa e eu identifico que eles não estão falando do outro, mas de si mesmos. A sua insatisfação, os seus medos, as suas dores estão jogando em cima de outras pessoas. Então, quando Cristo olhava para as pessoas, né, ele não estava olhando a negação, mas sim como elas estavam gerando em si aquelas emoções. Por que eles estavam fazendo aquilo? Porque eles não tinham o que Jesus tinha, a paz. Eles não tinham o que Jesus tinha, a paz. E era exatamente isso que ele veio trazer. A paz que vos dou, o mundo não pode dar. Então eles precisavam daquela paz para fazer a gestão das suas emoções. Então quer dizer que com Cristo será muito mais fácil, né? Sim. Quem não tem a Cristo, que busque O por fardo Ele, entregue tudo a Ele, é verdade. e com certeza você alcançará a plenitude na gestão das tuas emoções. É verdade. Não aceitava ser escravo do medo, do desespero, dos pensamentos negativos e nem das circunstâncias extras. Não abria mão de ser livre dentro de si mesmo. Este era Jesus. E como ele viveu como homem, nós não estamos falando aqui da figura Deus agora, estamos falando da figura Cristo, ser humano. E Sim. nós vimos aqui a possibilidade de nós sermos como ele também, de conseguirmos esta façanha de gerenciar as nossas emoções e, em meio ao caos, estar sorrindo. A declaração dele, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, mostra o caminho. Ele fala, aprenda comigo. Olha para mim, modela aqui. Né? Pode aprender comigo que sou manso e humilde de coração. Exatamente. Bom, depois ele vai falando sobre enfrentando o caos da emoção. Os discípulos se abalaram mais ainda porque presenciaram seus sintomas psicossomáticos, que só ocorre no topo do estresse, a hematidrose, suor sanguinolento,
Mas no instante que o volume de tensão era enorme, ele se levantou, saiu, deixou de ser vítima da sua miséria, entrou no palco da sua mente e assumiu o papel de diretor da inteligência. Ele amava a humanidade e desejava se sacrificar por ela. Desejava resgatá-la e colocar a eternidade no coração humano. Então ele fala aqui lá do último momento de Jesus na cruz, né? O seu sofrimento que lhe trouxe sintomas psicossomáticos, mas mesmo assim ele tomou o governo sobre tudo aquilo ali até o último respiro de vida. Sim. E com essa exatidão afirmar que ele fez tudo isso para que nós tivéssemos vida, a vida dele. Exatamente. Então, fica aqui o encerramento deste capítulo para você, com esta última palavra, né? De que Jesus, mesmo no seu último respiro, ele governou, assumiu o palco da sua mente, governou sobre aquilo tudo que estava acontecendo e deixou a sua marca, né? A Sim. sua presença transformadora. E eu quero dizer aqui então, Carlos, que o nosso leitor olhe para a história, para a vida de Cristo e veja como é possível, talvez se encontre no momento pensando assim, mas eu não consigo, é difícil. Ah, mas ele era Deus. Não, nesse momento ele era carne humana, como nós. Nesse momento ele era como eu, como Carlos, como você, um ser humano, sentindo todas as dores na sua pele. E ele conseguiu. Então nós conseguiremos e venceremos, né? A questão da gestão das emoções que tem dominado a muitas pessoas. Nós temos aí uma geração sendo dominada pelas emoções, que vivem abaixo de remédio, de calmantes, porque não conseguem controlar suas emoções. E daí o único jeito de gerenciar é tomando remédio, calmantes. Não que isso não seja necessário em algum momento, mas uma vez que você leva isso como contínuo na vida, ele não é a melhor forma. Está sendo dominado. Você precisa criar novos ambientes, fazer atividade física, natureza, tudo isso são elementos extremamente importantes. Música, a arte, a beleza, tudo isso conecta com a sua alma, é muito importante para a gestão das suas emoções. Se você estiver em ambientes que são agressivos, procure sair. Se são ambientes conflituosos, procure sair. O nosso ambiente, ele gera os nossos comportamentos, né, Carlos? Modela, a gente modela. Então, conforme o ambiente que eu estou vivendo, é o comportamento que vai gerar em mim. Então, eu preciso mudar realmente esse ambiente para que as coisas mudem em mim, né? Sim. Tem pessoas, sim, que a gente sabe que elas são tão fortes assim nessa parte da gestão, que independe aonde estão, elas não se deixam dominar. Agora, nós sabemos que tem pessoas que não conseguem fazer isso, então é necessário você mudar a tua ambiência. Então, faça E é isso. importante respeitar isso em si mesmo, porque Exato. às vezes você tem alguém próximo que tem já essa firmeza, essa construção, é diferente de você e exige que você seja igual a ele. Não se exija isso. Considere os seus limites, as suas condições. Aí vem a questão de entender as suas limitações, né? Entenda as suas limitações. Sim, Respeite e haja de forma que haja uma harmonia aí. Eu estou fazendo um treinamento agora porque eu vou fazer uma corrida e depois eu vou participar de um trajeto aí, uma caminhada, um trekking de 4 dias, uma trilha. Eu tenho que me preparar para isso, senão eu vou sofrer bastante.
É verdade. E Boa logo sorte. depois eu vou ter uma outra trilha de 6 dias e 80 quilômetros. Então, se eu não me preparo para essas coisas, você pode ter certeza que o sofrimento vai ser muito grande. É, E quem sabe se eu consigo. Por isso, você precisa ser intencional. Se você não está preparado para certas coisas, você vai fazer o quê? Considerar suas limitações e falar assim: agora eu não dá para mim fazer, mas vai chegar um momento que eu consigo. Eu vou exercitar a gestão, a administração das minhas emoções. Em determinado momento, eu vou perceber que eu estou apto para fazer aquilo e faço, mas no momento não. exatamente. Bom, Carlos, nós encerrando aqui, né? Foi bem longa essa nossa conversa hoje, Verdade. mas eu quero, para finalizar aqui, dizer: acesse o grupo do WhatsApp ou Sim, acesse o Instagram e solicite o questionário, que este capítulo também tem um questionário, certo? E é muito importante que você faça as atividades. E a última dica, que já foi uma dica da aula passada, aplique a técnica do DCD. muito bom. Duvide dos teus pensamentos, questione eles e determine só aquilo que realmente é verdadeiro. Tá Sim. bom? Uma ótima aplicação das tarefas para você e assista de novo para memorizar todas as informações. Carlos, muito obrigada pela tua participação aí e até o próximo capítulo. Obrigado, Edi. É sempre bom estar aqui com você. Deixar um abraço para todas as pessoas que estão assistindo agora. Envie esse vídeo para alguém, para quantas pessoas você puder. Com certeza vão ter pessoas que vão ter acesso a tudo isso e vai lhe fazer muito bem. Um grande abraço e até a próxima. Tá? Exatamente, compartilhar é uma ação muito boa, né, que a gente faz. Verdade.